Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai resolver exercícios sobre regra da cadeia aqui em cálculo em uma variável, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Ó, gente, então a gente tem essa função f de x, que é o cosseno de x ao cubo mais 1, e aí a gente quer derivar essa função. Mas pelo que a gente vê em regra da cadeia, quando a gente tem uma função presa dentro da outra, a gente vai ter que fazer a derivada do que está preso aqui dentro, então do que está na cadeia, né? Vezes a derivada do que está aqui fora, como se a gente não tivesse nada preso ali dentro. Então, vendo de uma forma mais intuitiva aqui, é como se a gente tivesse uma função que é a chefona, a função de fora, e dentro dela, ela está guardando outra função, ela prendeu uma função aqui na cadeia. Quando a gente quer derivar uma função desse tipo, a gente vai fazer a derivada do que está lá dentro, então da função que está presa dentro da outra, vezes a derivada da função de fora, como se a gente não estivesse enxergando o que está lá dentro. Então, a derivada dela de uma forma geral, assim. Então, vendo essa função aqui, cosseno de x ao cubo mais 1, tem alguma função que está presa dentro da outra? Tem, né, gente? É como se a jaula que a gente tem ali fosse o cosseno, simplesmente o cosseno de x, só que aí ele pegou a função x ao cubo mais 1, capturou essa função e prendeu aqui dentro, prendeu em uma jaula. Então, quem vai ser a derivada da função f de x? Vai ser a derivada do que está preso aqui dentro, então a derivada de x ao cubo mais 1, vezes a derivada da jaula, que é a função de fora, o cosseno de x ao cubo mais 1. Então, a derivada de x ao cubo mais 1 vai ser 3x ao quadrado, né? Então, desce o 3 aqui multiplicando, o 1 é constante, zerou. E aí, isso aqui vai multiplicar a derivada da função de fora, da função como um todo. A derivada de cosseno é menos seno, então fica menos seno de x ao cubo mais 1. Repara que aqui a gente está tratando x ao cubo mais 1 simplesmente como um argumento qualquer. É como se não tivesse nada preso ali dentro na hora que a gente calcula essa segunda derivada aqui. O x ao cubo mais 1 só é levado em conta para essa primeira derivada. Então, por fim, o f' de x, que é a derivada da função f, vai ser menos 3x ao quadrado vezes seno de x ao cubo mais 1. Gente, então o que é primordial aqui na regra da cadeia é a gente ter bem fresco na mente sobre funções compostas. Se você não tá lembrado, eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição, tá bom? Então a gente precisa saber quando que uma função tá dentro da outra pra gente conseguir fazer a derivada do de dentro vezes a derivada do de fora e aí encontrar a derivada da função como um todo. Então antes da gente seguir para os próximos exercícios, não esquece de já curtir o vídeo aí embaixo, se inscreve no canal que ajuda muito o canal a atingir novas pessoas. E não esquece também de já entrar no Clube Matemateca clicando em Seja Membro aqui embaixo do vídeo para você ter os seus exercícios resolvidos em vídeos exclusivos aqui do canal por apenas R$ 7,99 por mês. Então vamos lá continuar para os próximos exercícios de regra da cadeia. Agora dá uma olhada nessa função, gente. A gente conhece a função Euler elevado a x, né? A função exponencial comum. Só que nesse caso, o Euler foi lá, capturou a função x ao cubo mais x e prendeu aqui dentro. Então, é aquela coisa de função composta, né? A gente tem uma função aplicada na outra. Então, para derivar essa função f de x, a gente também vai usar a regra da cadeia. Vai ficar a derivada do que está preso aqui dentro, que é x ao cubo mais x, vezes a derivada da função como um todo. Então, a derivada de Euler elevado a x ao cubo mais x. A derivada de x ao cubo mais x vai ser 3x ao quadrado mais 1, certo? Então, aqui cai multiplicando e a derivada de x é o 1 que está multiplicando ele. Agora, a derivada de Euler elevado a x ao cubo mais x, lembrando que a gente vai ignorar esse x ao cubo mais x, né? Nesse caso, a gente vai tratar como se fosse uma constante qualquer, por exemplo, Euler elevado a u. E a derivada de Euler elevado a u é o próprio Euler elevado a u. Então, a derivada de Euler elevado a x ao cubo mais x, para essa segunda derivada aqui,
vai ser o próprio Euler elevado a x ao cubo mais x. Então, essa aqui é a derivada da função Euler elevado a x ao cubo mais x. Vai ser ele mesmo vezes a derivada do que está preso aqui em cima. Gente, agora olha esse caso aqui. Vamos olhar só para o seno de 3x primeiro. A gente conhece a função seno de x, né? É uma função conhecida nossa íntima já. Só que aí o seno de x foi lá e capturou o 3x e prendeu ele aqui no lugar do x. Então, a gente tem a função 3x dentro da função seno. Ficou o seno de 3x, uma função dentro da outra. Mas aí, a gente também conhece a função x elevado à quarta. Essa função foi lá, capturou o seno de 3x e prendeu ele aqui no lugar de x. Então, colocando o seno de 3x no lugar do x aqui, a gente ficou com o seno de 3x elevado à quarta. E é essa função que a gente quer derivar. Então, vamos ver como a gente vai fazer isso. Porque a gente tem duas funções presas, né? Tem o 3x preso no seno e aí tem o seno preso no x à quarta. Então, vamos começar de fora para dentro, tá bom? Então, qual é a derivada do seno de 3x? Tudo isso aqui elevado à quarta. Bom, como o seno está preso aqui dentro do x à quarta, a gente usa a regra da cadeia. Vai ser a derivada do que está preso, então a derivada do seno de 3x, vezes a derivada do de fora. Então, a derivada do seno de 3x elevado à quarta como um todo. Tá, mas quem é a derivada do seno de 3x? A gente tem o 3x preso aqui, né? Então, a gente também pode usar a regra da cadeia mais uma vez. Então, a derivada do seno de 3x, eu vou colocar em verde aqui, tá bom? Vai ser a derivada do que está preso, que é o 3x, vezes a derivada do seno de 3x como um todo. E aí, isso está multiplicando a derivada do seno de 3x elevado à quarta, sem levar em conta o que está preso aqui. Então, vamos tratar essa parte presa como uma variável u. Qual é a derivada de u elevado à quarta? É 4 vezes u elevado ao cubo, certo? Então, a derivada do seno de 3x elevado à quarta vai ser 4 vezes o seno de 3x elevado ao cubo. Então, vamos continuar aqui na derivada verde, que é a derivada do seno de 3x. A derivada de 3x é 3. E a derivada do seno de 3x, aqui a gente vai fazer como se o 3x fosse uma variável u. Qual é a derivada do seno de u? É o cosseno de u, né? Então, o cosseno de 3x. E isso está multiplicando 4 vezes seno ao cubo de 3x. Então, juntando os termos, a gente pode multiplicar esse 3 com esse 4, né? E a gente vai ter que o f' de x é 12 vezes o cosseno de 3x vezes o seno ao cubo de 3x. E essa é a derivada da nossa função como um todo. Então, a gente começou de fora para dentro, né? A gente começou com seno de 3x elevado à quarta. Aí, a derivada do de dentro vezes a derivada do de fora. Só que na derivada do de dentro também dava para usar a regra da cadeia. Então, a gente fez a derivada do de dentro, que era o 3x, vezes a derivada do de fora. E com isso, a gente chegou que essa é a derivada da nossa função. Gente, agora olha essa função aqui, toda cabulosa, né? A gente tem o log de x na base 3, mais raiz de x vezes o ln de x menos 1 sobre x mais 2. Como a gente vai derivar isso aqui? Bom, a gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, para começar, a gente já pode fazer a derivada desse mais a derivada desse, certo? Então, vamos lá. F' de x vai ser a derivada do log de x em uma base a qualquer vai ser 1 sobre x vezes ln dessa base a. Então, a derivada do log de x na base 3 vai ser 1 sobre x vezes ln de 3, certo? Agora, a derivada da raiz de x vezes o ln de x menos 1 sobre x mais 2. Aqui a gente tem a multiplicação
de duas funções de x. Então, para derivar isso aqui, a gente vai ter que usar a regra do produto, certo? Que fala que é a derivada do primeiro vezes o segundo normal, então, vezes ln de x menos 1 sobre x mais 2, mais o primeiro normal, vezes a derivada do segundo. A derivada da raiz quadrada de x, que a gente tem aqui, vai ser 1 sobre 2 vezes raiz de x, certo? Que é a derivada de x elevado a 1 sobre 2. E aí, isso está multiplicando o ln de x menos 1 sobre x mais 2. Agora, a gente vai ter a raiz quadrada de x vezes a derivada do ln de x menos 1 sobre x mais 2. A gente conhece a função ln de x, é nossa íntima também. Aí, essa função foi lá, pegou o x menos 1 sobre x mais 2, capturou ele e prendeu aqui atrás. Então, a gente tem uma função presa dentro da outra. O x menos 1 sobre x mais 2 está preso no ln. Então, a derivada disso aqui vai ser a derivada do de dentro, então, a derivada de x menos 1 sobre x mais 2, vezes a derivada do de fora, derivada do ln como um todo. Agora, vamos lá. A gente tem a derivada de x menos 1 sobre x mais 2. Isso aqui é uma divisão de duas funções de x, né? Então, para derivar isso aqui, a gente vai ter que usar mais uma regra, que é a regra do quociente, porque a gente tem uma divisão. A regra do quociente vai ser a derivada do de cima, a derivada de x menos 1 é 1, né? Vezes o de baixo normal, então, vezes x mais 2, menos o de cima normal, então, x menos 1, vezes a derivada do de baixo, a derivada de x mais 2 é 1 também, tudo isso sobre o de baixo elevado ao quadrado. E agora a derivada do ln de x menos 1 sobre x mais 2. Nesse caso, a gente vai tratar o x menos 1 sobre x mais 2 como se fosse uma variável u. A derivada do ln de u, a gente sabe que é 1 sobre u. Então, a derivada do ln de x menos 1 sobre x mais 2 vai ser 1 sobre x menos 1 sobre x mais 2. Aqui no numerador da fração verde, a gente vai ter x mais 2 menos x mais 1. Aqui, menos com menos dá mais, né? Isso aqui vai ficar, x menos x vai sumir, 2 mais 1 é 3. Então, 3 sobre x mais 2 ao quadrado. E aqui, 1 sobre x menos 1 sobre x mais 2, quando a gente tem 1 dividido por a sobre b, isso aqui vai ser o de cima normal vezes o inverso do de baixo, troca b com a. Então, vezes b sobre a. Portanto, isso aqui vai ficar 1 vezes x mais 2 sobre x menos 1. Como aqui a gente tem o x mais 2 no numerador e aqui um x mais 2 ao quadrado no denominador, é como se a gente tivesse x sobre x ao quadrado. Cortando o x de cima com um x de baixo, isso é 1 sobre x. Sobra só o x de baixo. Então, aqui vai sobrar só o x mais 2 de baixo. O x mais 2 de cima vai sumir. Então, vai ficar 3 sobre o x mais 2 que sobrou, vezes esse x menos 1 que a gente tem aqui. Aqui a gente usou regra do produto, regra da cadeia, regra do quociente, e aí a gente conseguiu encontrar qual é a expressão que diz pra gente a inclinação da reta tangente a essa função aqui. Então, só para relembrar o conceito de derivada, se você substitui um valor de x aqui, você vai ver qual é a inclinação da reta tangente a esse ponto na função f de x. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!